Irmãos, nós vamos já partir direto para a nossa palestra, né? Nós vamos, mais uma vez, vou pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18 até o 21, 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis-nos aqui nesse momento para estarmos juntos aprendendo da Tua palavra. Pedimos a Tua graça mais uma vez. Fala conosco, ó Pai, usa essa preleção, esse assunto que será tratado, exposto, que o Teu Espírito venha operar, ó Pai, tratar do nosso coração, nos ajudar, para que possamos nos dedicar mais a Ti, em primeiro lugar, e também investir, ó Pai, nos nossos relacionamentos. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos estar tratando sobre família e assuntos relativos à situação familiar, nossa situação familiar, os relacionamentos de modo geral. E eu irei usar alguns materiais, pode ser que outro irmão, né, pode ser que convidemos outro irmão em algum momento para trazer essa palestra também, o presbítero Romeu, algum dos nossos diáconos ou algum convidado. Então, esse projeto ele tem como propósito estarmos juntos, estudando a família, relacionamentos, etc. Nós dependemos da graça de Deus para cumprir a nossa missão de igreja. Veja o texto que eu li agora, que fala da reconciliação. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós que estamos aqui somos o povo da aliança, salvo pela graça. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, perdidos, e Deus nos reconciliou com Ele mesmo. E nos deu, por meio de Cristo, o ministério da reconciliação. Então nós éramos odiosos a Deus, inimigos de Deus. Deus nos buscou, mesmo não tendo mérito da nossa parte. Na verdade, seria justo se Deus tivesse nos abandonado. Deus vem até nós e Ele nos reconcilia com Ele mesmo, por meio do Filho, de Jesus Cristo, o Evangelho, a salvação. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. E aí Ele nos dá esse ministério da reconciliação. Deus está, por meio de nós, igreja, nós somos embaixadores, e Deus está exortando o mundo que se reconcilie com Deus. Agora, pare para pensar, o mundo olha para nós, o que é que nós pregamos? O perdão, a reconciliação, o amor, né? Nós pregamos isso. Mas, irmãos, não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Deus deu o seu Filho para morrer por nós na cruz, para tornar esse perdão possível. Nós precisamos de graça, da graça de Deus. Não é fácil, nós pregamos
a reconciliação e o perdão. Mas a verdade, irmãos, é que nós, como igreja, muitas vezes fracassamos. Né? Às vezes a gente fica preocupado e nós somos pecadores ainda. Né? As pessoas vão olhar para nós lá de fora, elas vão ver que nós somos pecadores. E, de fato, nós somos ainda pecadores. E, às vezes, nós nos preocupamos com um pecado ou outro especificamente, mas o fato, irmãos, é que nós fracassamos grandemente quando nós damos um testemunho, através das nossas obras, como se não fosse possível tratar, resolver problemas, conflitos, problemas de relacionamentos. Claro que há circunstâncias em que, é verdade que há circunstâncias em que os relacionamentos tomam direções diferentes. Isso é verdade. Existem circunstâncias muito particulares, né, que cada um de nós enfrenta em dado momento da nossa vida. Porém, irmãos, isso deve estar muito claro em nosso coração, de que nós temos esse ministério da reconciliação. No que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Então, eu vou estar dialogando com um material, aqui um livro, né, essa palestra tem eu vou estar dialogando com um material, com um livro de um pastor, né, se eu não me engano agora, não falha a memória, é Paul Tripp, que o nome do livro é Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Certo? Esse é o nome do livro, eu não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês, mas se eu não me engano, a nossa editora que publica esse livro. Então, eu vou usar alguns capítulos do livro agora à noite, e, se Deus permitir, a gente vai continuar conversando e usando esse livro como uma direção e dialogando, né, e buscando aqui nos edificar por meio desse conteúdo. Então, há uma crise nos relacionamentos e nós não devemos nos espantar disso, porque relacionamentos são confusos mesmo, né? Eles são confusos, nós somos pecadores, podemos causar males aos outros, danos, né? Precisamos da graça de Deus. Mas, irmãos, é como lemos aqui no texto. Nós, como igreja, temos um testemunho de esperança, não de desesperança. Os ímpios, grande parte dos ímpios, dos que não creem, já desistiram de relacionamentos. E muitos estão nesse momento desistindo. Muitos jovens já têm tomado decisão de que não vale a pena viver em família, não vale a pena casar. Às vezes tem um exemplo, né, não partem da Escritura, não olham para Cristo, para a graça de Deus, não olham para o que Deus pode fazer. E se nós olharmos só para o estado das coisas, para o que há aí no mundo, de fato é bem difícil. Né? E aí, muitos dizem que isso é um discurso de igreja, essa questão, não, que é do interesse da igreja, que as pessoas tenham relacionamentos, vivem em família, é algo de interesse, não sei qual é o interesse, né? Porque o benefício, né? Nós nos beneficiamos, Deus nos deu relacionamento para o nosso bem, né? Como lemos lá em Gênesis, não é bom estarmos sós, então nós precisamos desse companheirismo. Às vezes a gente é ingrato, a gente não reconhece, mas em muitos momentos da nossa vida foi muito importante não estarmos sós ali em algum momento. Era importante ter ali a companhia, alguém, naquele momento ali especificamente. Então, a crise é muito grande, a desesperança é muito grande. E às vezes, quando nós olhamos para dentro da igreja, nós encontramos o mesmo diagnóstico. Às vezes, quando olhamos para dentro de nós, olhamos para dentro da igreja, da cristandade, né, dos cristãos, ou qualquer nome que possamos aplicar, nós olhamos e não vemos essa esperança sendo pregada. Que é possível, né? Não quer dizer que não vai ter pecado, não quer dizer que vai ter, em algum momento, algum fracasso. Né? A gente, às vezes,
Infelizmente, né, por causa do nosso pecado, pode acontecer algum fracasso, mas nós não podemos ter, de modo geral, uma mensagem de desesperança, porque não é isso que a Bíblia nos apresenta. Então, nós temos que ter cuidado, porque está se instalando no mundo uma atitude medrosa e sem esperança. E quem é que ganha com isso, né? Com esse medo provocado, com essa desesperança? Quem é que ganha com isso, né? Nós ficamos fracos, como igreja, como família, como sociedade. Então, nós estamos aqui para dizer, né, como igreja, que cremos que é possível, com a graça de Deus, amadurecermos para os relacionamentos. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que vai ser perfeito, mas nós estamos aqui porque cremos que é um processo de santificação, né, que ainda temos egoísmo, orgulho, às vezes assim, o coração tem aquela coisa do credor impiedoso, da falta de piedade, né? Às vezes ficamos irritados e impacientes, achamos que não há muito o que fazer, mas nós temos esperança, né? Que nós cremos que Deus pode restaurar nossos relacionamentos, ou pelo menos, se for algo que já é passado em certo sentido, mas que o nosso coração tenha paz, né? Fique em paz com Deus, né? Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus é a primazia, a paz com Deus, e no que depender de nós como igreja, termos paz com aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Então, nós cremos que é possível experimentar a graça de Deus, o poder de Deus, no meio dessa confusão que está aí, né? É possível sim. O autor, ele cita lá, houve uma quebra de relacionamento muito grave, né, mas necessária em nosso lugar, que foi quando Jesus Cristo na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai ali, ele carregou o nosso pecado, o relacionamento do Pai com o Filho. O Pai então puniu o Filho ali em nosso lugar, mas é justamente esse momento, a cruz de Cristo, que nos traz esperança de reconciliação. Porque foi ali que Deus estava reconciliando, né, consigo mesmo, a nós, a sua igreja, o mundo, né, dependendo da linguagem que queiramos usar. Certo? Então, o autor lá no livro, ele cita algumas frases aqui, que eu quero citar também, que falam de... Tente ouvir e meditar se você se identifica, ou já falou isso, ou já ouviu alguém falando. E aqui, irmãos, relacionamentos nós estamos falando de maneira geral, não pense só marido e mulher, não. Amizades, relacionamentos familiares. E aí o autor cita lá alguns exemplos de discursos, né? Por exemplo, eu esperava tanto da nossa amizade, o que deu errado? Pensei que finalmente tinha encontrado alguém em quem podia confiar. Então, a pessoa está se queixando de uma decepção. Pensei que tinha um grande amigo, né? A pessoa alimentou ali uma expectativa. Outra frase: eu não acredito que você esteja questionando a minha integridade depois de tudo que eu fiz por você. Não sou o único que falhou nesse relacionamento. Você também me machucou. Eu não sei se as pessoas hoje... Há uma superficialidade tão grande, né, na nossa sociedade. Eu não sei nem se as pessoas conseguem externar até mesmo um diálogo desse nível, né? Abrir seu coração e colocar, de fato, as cartas na mesa, né? Muitas vezes as pessoas vivem numa distração tão grande. Mas ele cita aqui alguns exemplos. Veja só, você sempre faz isso. Eu venho até você e você vira o jogo contra mim. Você é mestre em fazer outras pessoas se sentirem culpadas pelos seus próprios fracassos. Seu problema é que você é muito melhor em reconhecer as falhas dos outros do que em você mesmo. Então a pessoa está se queixando aqui, né,
de ter sido machucada, de ter sido ferida. Outra pessoa diz, você nunca me disse, ele diz assim, você traiu minha confiança ao contar para ele o que eu te contei. Às vezes a pessoa compartilha algo, aquela pessoa recompartilha, né? Aquilo que foi compartilhado. E é uma confusão, irmãos, porque há expectativas nos relacionamentos, ainda que isso não seja escrito no papel, né? Há expectativas nos relacionamentos, mas há também, como eu estou dizendo, eu suspeito, né, que há uma superficialidade, porque nós investimos nosso tempo em muitas coisas, mas não em aprender e buscar graça em Deus, aprender da palavra e buscar graça em Deus para aprimorarmos os nossos relacionamentos. Então, o que eu percebo, a minha opinião, é que eu percebo que as pessoas estão tateando no escuro, elas fazem sofrer, aí vem um relacionamento, vem outro, as pessoas parecem que nunca aprendem, nunca vão à Escritura, nunca buscam graça em Cristo, nunca buscam resolver os problemas de maneira bíblica, de maneira cristã, né? E aí essas queixas todas são fruto um pouco dessa desilusão, dessa decepção, desse sofrimento, né? E aí, será que você já teve uma experiência como essa, né? Na sua família, nos seus relacionamentos? Irmãos, segundo a Escritura e o que nós percebemos por uma leitura bíblica e a própria experiência, na verdade, os relacionamentos, eles nunca vão corresponder, né, às nossas expectativas. A verdade é que muitas vezes nós alimentamos expectativas que até mesmo a palavra de Deus não nos ensina isso, né? Nós devemos crer no que Deus pode fazer em santificar aquela pessoa que está ao nosso lado. Mas a verdade é que, de alguma maneira, sempre aquela pessoa vai ser pecadora enquanto ela estiver aqui nesse mundo. E às vezes o que causa muito desse discurso, essa grande desilusão e decepção, são expectativas muito elevadas e que nos levam muitas vezes a um sofrimento muito grande, né, quando vem a quebra da confiança. E aí a pessoa diz, eu não acredito que você fez algo assim, né? E a pessoa esperava uma ajuda num momento específico, a pessoa ajudou o outro e na hora que ela precisou muitas vezes ser ajudada, não houve esse retorno, né? Então, é bem verdade isso. Mas também existem relacionamentos que nos trazem alegria. Não existem só relacionamentos que são frutos de dor e de sofrimento, pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos alegrar, para ser pacientes conosco, nos suportar, nos tolerar. Então, os relacionamentos, nós não podemos dizer que apenas são fonte de desilusão, decepção. Deus, na sua graça, Ele envia pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam, que, de fato, correspondem em alguma medida, embora, como nós falamos aqui, sempre devemos lembrar que estamos lidando com pessoas pecadoras e entendermos que, em algum momento, nós precisaremos olhar para Cristo, para a graça de Deus e poder resolver os problemas, superar dificuldades. Certo? Então, esses relacionamentos, tanto que causam dor, sofrimento, dificuldades, e os que causam alegrias, a verdade, irmãos, é que nós somos também moldados por esses relacionamentos. Mesmo que você olhe para trás e tenha uma lembrança triste, dolorida, a verdade é que Deus usa todas essas circunstâncias para que você seja a pessoa que você é hoje. Deus usou pessoas para lhe ajudar, ou até mesmo essas crises, né? Deus é soberano sobre elas
e ele usa essas dificuldades para lhe aprimorar, certo? Então, a questão que as pessoas lá fora estão se fazendo é: vale a pena se relacionar, passar aflição, dificuldade? Não é melhor se isolar, não? Viver uma vida solitária, evitar os relacionamentos? Só tem dor, só tem sofrimento, elas vão dizer, né, na sua desilusão, na sua desesperança. Então, realmente, nós, como cristãos, sabemos que relacionamentos podem causar tanto tristeza quanto alegria. Mas nós precisamos reconhecer que tanto a solidão, às vezes, Deus permite que a gente fique em momentos de solidão, mas é uma graça de Deus, muitas vezes, quando Ele nos permite, né, estar acompanhados também, e isso é uma provisão de Deus para as nossas vidas. Então, Deus está usando os relacionamentos, de alguma maneira. Lá no Gênesis, Deus criou o homem primeiro. O homem, no princípio, ele estava só, no sentido, né, de não haver uma companhia, não havia uma auxiliadora, né, um ser racional que fosse idôneo, né, ao homem. A sua contraparte não havia ali. E o homem, claro, estava cumprindo ali a sua vocação, dando nome aos animais, mas o próprio Deus declarou que aquela não era uma condição ideal. Então, a palavra de Deus nos mostra que Deus nos criou para vivermos em família. A estrutura da humanidade, homem e mulher, a ideia de raça, a ideia de sociedade, não é por acaso que a sociedade se constrói do jeito que ela se constrói, e por meio de relacionamentos, de contratos, de alianças e etc. Certo? Então, nós queremos que você, nessa noite, medite um pouco sobre seus relacionamentos, né, com amigos, familiares. Né, pense um pouco na sua história familiar, né, como é que eram os seus relacionamentos na sua casa. Os problemas eram tratados? Como é que seus pais faziam, né? Como é que você via ali as coisas acontecendo? Como é que era a comunicação, ou né, na sua família? Quem é que procura, quem é que dá o início ao diálogo? Né? A sua família, ela é silenciosa ou barulhenta? Tem conversa? Né? Quando há estresse, raiva, como é que isso se manifesta? Né? Há um investimento de tempo nos relacionamentos, ali no ambiente familiar. Né? Então, tudo isso, irmãos, todo esse ambiente nos molda, nos nossos relacionamentos. Se é que nós estamos atentos, né? Também. Claro que, de alguma maneira, vai influenciar. Mas nós precisamos estar atentos e perceber essas coisas, porque, querendo ou não, nós vamos acabar absorvendo esses valores ali do lar, né, que estão na nossa família. Então, nós, de alguma maneira, nós não somos só fruto do meio, mas nós não podemos negar a influência da sociedade, da família, dos amigos. Né? Nós não somos o que nós somos sozinhos. Por exemplo, a própria língua, né? Você está me entendendo porque a gente está falando uma língua comum. A sociedade, tem que haver um entendimento. Né? A gente tem que ter uma linguagem no sentido tanto da língua portuguesa como o que a gente quer dizer com o que a gente está falando, o significado das coisas. Tem que ser comum para que nós nos entendamos. Então, nós vivemos em sociedade. Nós vivemos dentro de um contexto de relacionamentos. Então, irmãos, nós não temos como fugir de relacionamentos. Eu estou fazendo algumas leituras de biografias, né, da história da igreja, e estava lendo lá sobre um movimento ascético, né, dos primeiros monges anacoretas, que começou a haver um mundanismo na igreja, isso lá no começo, lá nos primeiros 3 séculos ali. E esse pessoal, eles começaram a fugir para o deserto. Ficava lá, e aqueles monges, né? Não sei quanto tempo sem tomar banho, cabelo gigante, a barba,
e ali comendo ali só pão e água. E aí é interessante que essas pessoas ficavam ali, eu estava lendo aquela biografia, e o pessoal começava a ir ali para pedir oração por esses monges. Alguns ganharam fama de ser muito piedosos, de orar, e aí o pessoal levava pão, levava comida, e ficava ali pedindo oração. Então, veja que eles tentaram se isolar, né, mas a verdade é que começaram a ficar famosos ali, o pessoal começou a ir para aqueles locais ali, embora eles viviam uma vida muito antissocial mesmo, né, esse tipo de monge aí, do deserto. Certo? Então, nós vemos na história, né, que até mesmo essas pessoas que tentaram se isolar, elas não conseguiram de todo, né, não conseguiram. Então, nós vivemos em sociedade, nós não somos o que nós somos sozinhos. Tem que ter muita humildade, né, para poder. Muita gente não reconhece isso. Né, não reconhece. Nós precisamos uns dos outros. Né, nós não somos o que nós somos sozinhos. Nós precisamos dos relacionamentos. Né, nós não conquistamos nada sozinho nesse sentido. Nossa família, a igreja, a sociedade, as oportunidades, tudo concorre, né, para que as coisas aconteçam. Porém, não quer dizer que vai ser fácil lidar com pessoas, porque somos pecadores. Estamos agora num estado de graça, porque somos crentes, temos o Espírito, mas ainda pecadores. E muitas vezes nós queremos só fórmulas fáceis para solucionar os problemas nos relacionamentos. Muitas vezes nós não aplicamos a nossa teologia aos relacionamentos. A gente fala da graça de Deus, que a salvação é pela graça. Mas nós achamos que nós podemos nos mudar ou mudar as outras pessoas. E tem muito livro aí, viu, de técnicas. Acabam sendo livros de autoajuda. Para você melhorar, alguns passos para você se relacionar melhor. E isso, não estou dizendo que não tem o seu lugar, né? A gente pode se aprimorar também, assim, na questão, nessas ferramentas, né? Mas, irmãos, a Bíblia revela que o nosso problema é do pecado, é coração. Então, não adianta você vir aqui e pegar 10 passos para fazer alguma coisa, porque você é pecador. Você até vai começar a fazer alguma coisa. Mas se não for a graça de Deus, você volta para o mesmo erro, para o mesmo pecado. Então, nós precisamos ser nós transformados. Primeiro, a reconciliação com Deus, em primeiro lugar. Experimentarmos a graça, o perdão, a reconciliação com Deus, né? Experimentarmos a obra do Espírito nos convencendo que nada somos, não temos justiça própria, a humildade, que é obra da graça em nosso coração. Então, nós precisamos aprimorar o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, mas nós dependemos de Deus, irmãos, da graça de Deus. E aí, vou aqui para alguns pontos, né, do que é que a Bíblia diz sobre relacionamentos, caminhando aqui para alguns pontos aqui que já vai para o nosso desfecho, 5 pontos sobre o que é que a Bíblia diz sobre relacionamentos, e aí também depois os irmãos podem interagir, a gente pode ter um diálogo aqui, um pouco, né? Então, o que é que a Bíblia diz sobre relacionamentos, né? Recapitulando algumas coisas e falando algumas coisas a mais aqui. Então, do que já dissemos, o que estamos argumentando, é que nós fomos criados para os relacionamentos. Deus nos criou para isso. Deus nos criou com essa necessidade, com essa estrutura. Quando ele disse, não é bom que o homem esteja só. É claro que a Bíblia nos mostra que há vocações, né? Ali o apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso, mas não quer dizer que
Paulo tinha muitos amigos e em geral, isso vai... A vocação ordinária, Deus vai suprir. Uma das maneiras de Deus suprir a solidão é com o casamento, é verdade. Mas, de modo muito maior, além disso, o fato é que nós não fomos criados para o isolamento. A igreja, depois daquelas tentativas, e claro que isso ficou na igreja, essa coisa da vida monástica, mas depois houve outro movimento que foi monastérios que eles viviam em comunidade, né? Embora eles tentavam manter ali, não ficar se comunicando, mas depois houve esse movimento, e de fato, isso depois, quando a reforma veio, a reforma protestante, ela não subscreveu o movimento monástico, né? Essa coisa de se isolar, o próprio Lutero era monge, né? Depois casou com a freira, né? Também vivia em isolamento. Então, esses valores ali da vida monástica foram deturpações dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus diz assim para o jovem rico, vai, vende tudo que tem e me segue. Né? Aquela coisa do voto de pobreza e tudo aquilo ali foram entendimentos equivocados. E aí a reforma, ela não subscreveu essa coisa da vida monástica, solitária e coisas desse tipo. Então, nós fomos criados para os relacionamentos. Deus nos fez seres sociais e relacionais. Nós dependemos do companheirismo. Então, você vai sentir falta de amizade, de companheirismo em algum momento. Né? Isso é normal, porque nós somos criados para isso. E aí, de fato, é agradável, é bom estarmos juntos. Né? A Bíblia fala, e Deus abençoa a comunhão. Né? No Salmo 133, quão bom e agradável, né, estarem unidos os irmãos. Então, há uma bênção na comunhão, né, algo de Deus, quando nos unimos. Até lá em Babel, que era uma coisa ímpia, né? Torre de Babel era uma rebelião contra Deus, em certo sentido. Mas você vê que eles estavam unidos. E precisou Deus intervir. Porque quando nos unimos, irmãos, quando estamos unidos num propósito, né, isso, e principalmente quando é para a glória de Deus, isso é agradável a Deus. É por isso que nós nos reunimos para orar. Deus ouve nossas orações particulares? Ouve. Mas quando a igreja, não vamos orar pela nossa família, pela igreja, pelo Estado, né, de coração, voluntário, vamos buscar a Deus em unidade. Isso é algo que é belo. Há uma beleza nisso. Se ninguém quiser, você pode buscar sozinho. Né? Se ninguém for com você, né, ninguém atender a um convite desse tipo, né, de um amigo, se você não tiver nenhum amigo que você possa contar para orar com você ou por você, você pode, Deus vai lhe ouvir, você pode ir sozinho. Mas é agradável, é bom quando nos unimos como igreja. Né? Então, os relacionamentos são importantes, são valorosos. Né? Eles são bênção nas nossas vidas. Mas também vemos, irmãos, que todos os relacionamentos são difíceis. Isso é uma ilusão que nós alimentamos, né? Que tem relacionamento fácil, né? Todo relacionamento vai exigir dedicação, investimento e trabalho. Então, o que acontece é que as pessoas têm outras prioridades, não é Deus em primeiro lugar, não é valores, não está em primeiro lugar pessoas, muitas vezes. E aí as pessoas não querem se dedicar a isso. E quando vemos, Deus criou o casamento, a família, e logo no começo deu problema. Antes do pecado, veio o pecado. Um filho matou o outro, dentro da primeira família. Então, não existe relacionamento perfeito, irmãos. Se não teve antes da queda, veio a queda, né? Imagine agora.
Então nós sabemos que há problemas, crises na família. Nós sabemos que há. O que cabe a nós não é esse perfeccionismo. Às vezes até nós temos que ter cuidado se não é examinar o nosso coração, né, para que não sejamos cheios de justiça própria, de moralismo, entendermos que o que Deus requer de nós é a nossa fidelidade, não é a perfeição. Vai ter, os contratempos vão surgir. Eles vão surgir. Vai ser difícil, né? Vamos sofrer, vai haver dificuldades. Mas nós devemos moderar nossa expectativa, é uma sabedoria bíblica, né? Moderar nossa expectativa, né? Pedir graça a Deus e enfrentar, né, as dificuldades com a ajuda do Senhor. Outra coisa aqui sobre relacionamentos, né, o terceiro ponto, aqui de 5, que ele diz o seguinte: todos somos tentados a ver relacionamentos como um fim em vez de um meio. O que é que significa isso, nessa linguagem difícil? Irmãos, nosso alvo principal é Deus, é a glória de Deus. Ele é o mais importante. Tudo é para a glória de Deus. Então, não é que nós devemos amar os nossos irmãos e etc., mas nosso casamento, nossos relacionamentos, o alvo maior é Deus. Não é nos afastar de Deus. Muita gente começa, né, uma amizade, um relacionamento, e isso acaba colocando aquele relacionamento no lugar de Deus, né, gerando uma expectativa, uma cobrança exagerada ali naquele relacionamento. Então, relacionamento, o propósito de Deus nos dá pessoas para nos relacionarmos, termos amizade, é que Deus seja glorificado pela bondade dele em nos suprir de companheirismo, de amizade, né, de pessoas para estar conosco ali em meio às lutas. Então, tudo deve ser em primeiro lugar para Deus. Nenhum relacionamento pode tomar o lugar de Deus. Todos eles devem nos ajudar. E o bom, né, quando nossos relacionamentos nos ajudam a nos aproximar mais de Deus. Quarto lugar, não existe segredo de relacionamento livre de problema. De fato, se você acha que vai encontrar relacionamento perfeito, é melhor ir para o deserto mesmo. E nem lá, porque lá você vai estar com o seu pecado lá com você. O mundo, você vai achar que está saindo do mundo, mas o mundo está dentro de você ainda. Então não adianta essa tendência aí de isolamento, né? Então, não existe livro de regra, 10 regras, 5 regras. Não existe segredo que garantam relacionamentos livres de problemas. Não tem estratégia técnica que lhe livre do sofrimento, de dores. A gente é que acha isso. Às vezes a gente leva um tombo, né? Aí algumas pessoas até param para refletir. E aí, e aí vou ler um livro aqui, alguma coisa, 5 regras, não sei das quantas. Não se iluda, né, que isso vai resolver todos os seus problemas. Se existisse técnica que resolvesse todos os problemas de relacionamento, não precisaria Jesus vir morrer na cruz. Os problemas seriam resolvidos com essas técnicas. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado. E precisou Cristo vir. Então, essa tendência de querermos resolver os problemas dos nossos relacionamentos com a nossa força, com a nossa habilidade, isso, irmãos, temos que ter cuidado de que com isso não estejamos virando as costas para o Evangelho, a graça. Nada contra você querer aprender mais e estudar algum material aí que lhe ajude, né, a alguma reforma externa, mas saiba que o problema é o coração. E que a única esperança para nós e para os nossos relacionamentos é Cristo, é Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vier e nos der um coração gracioso, perdoador, se Ele não nos der sabedoria, paciência, as virtudes ali,
né? O que será de nós, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Que essas regrinhas, essas técnicas, essas coisas, elas não vão ser perfeitas. E então, pode ser que em meio a tudo isso, né, nessas tentativas, você comece a se perguntar, né, se vale a pena mesmo relacionamentos, né? Pode ser que venham desânimos. E aí você deve lembrar isso que estamos falando. Um relacionamento saudável não é o que nunca tem problemas. A questão, irmãos, é como tratamos os problemas. Os filhos, eles estão vendo dentro de casa, né, os problemas. Alguns até já começam a ver, não, esse negócio de casamento é difícil, né? Já vê dentro da própria casa. Mas a questão não é o problema, o pecado. Você vai ver pecado dentro da sua casa. E você também tem. Se você não está vendo, é porque o Espírito precisa abrir seus olhos para você ver os seus pecados. Mas a questão, irmãos, é como nós tratamos. E se há perdão, reconciliação e continuação, né, do relacionamento com a ajuda de Deus e pela graça de Deus. Então, relacionamento saudável não é o sem problemas, porque não existe isso. Sempre vamos continuar sendo pecadores, por mais santo que você já seja. Irmãos, a fé genuína produz nova vida e frutos de obediência a Deus. Aí você diz, pastor, mas por que o crente ainda peca? Por que pecamos ainda? Porque a nossa fé é fraca. Porque ainda não somos perfeitos. Então, às vezes a gente olha, por que se a verdadeira boa obra para quem tem fé, por que a gente não vê na igreja, nos crentes, muitas boas obras, né? E vidas santas? Porque a nossa fé é fraca. É por isso que o crente ainda peca. É por isso que pecamos ainda tanto. É por isso que nossos relacionamentos não dão certo. Claro que não depende só de nós, né? Às vezes o outro lado também não é cristão, ou não conhece a graça e desiste. Né? E você vai fazer o quê, né? Então, paciência, né? A gente tem que fazer o que Deus nos ajuda, né? Nos dá graça e nos orienta, né? Então a gente pode orar por aquela pessoa, né? Mas o fato, irmãos, é que nós precisamos ter sinceridade, humildade, né? Deus nos mostrar os nossos próprios defeitos, reconhecer que os problemas surgem do nosso coração, do nosso pecado, e ter paciência, né? Olhar para Cristo e amadurecer. Então há muita imaturidade, incredulidade, porque nós não cremos muitas vezes que é possível, nós não confiamos no Senhor, no que Deus pode fazer. Então há um cristianismo fraco, imaturo, com relação a relacionamentos. E aí as pessoas vão olhar para a igreja, a gente acha às vezes, né, que as pessoas estão olhando para um monte de coisa, mas é essa fraqueza nossa, nos relacionamentos, muitas vezes que salta à vista, né? Porque Jesus disse que, como é que as pessoas vão reconhecer que somos discípulos, né? Se nos amarmos uns aos outros. E amar não é não ter conflito, amar é você ver o defeito do outro. Como é que Deus nos amou, irmãos? É porque éramos perfeitos? Não, Ele viu o nosso pecado e nos amou mesmo assim. Esse amor do mundo, né? Esse amor romântico aí, a pessoa cria uma ilusão na mente dela na hora que ela tem uma decepção. O amor cristão, o amor bíblico, começa quando a desilusão vem. Aí que vai vir a pergunta, né? Se você ama mesmo. Né? Pedro traiu o Senhor. Mas ele se arrependeu, né, também. Mas o Senhor perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Aí ele, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, será que amamos mesmo? Porque a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ver se... Não é o discurso. Então, se nós amamos mesmo, nós vamos crer na graça de Deus, ter maturidade.
né? Buscar ajuda em Deus para ter o perdão. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui e abrir para, se tiver alguma pergunta ou intervenção dos irmãos, deixando claro que nós precisamos orar, fortalecer a fé e entender que, como igreja, temos a palavra de Deus, uma mensagem de esperança para os relacionamentos. O mundo lá fora, a gente sabe, não pode esperar outra coisa, senão medo, frustração, fuga dos relacionamentos. A guerra grande aí, né? A guerra dos sexos, na verdade, isso já está muito mais além, né? Há um conflito aí que até extrapola essa questão apenas de homem e mulher hoje em dia, né? Mas o fato é que a crise está aí nos relacionamentos. A crise é grande. E a nossa posição vai ser qual? Quanto a isso. Então, irmãos, nós temos que amadurecer. Às vezes a gente olha para dentro da igreja cristã, eu sei que agora existem as denominações, há um motivo para isso, né? Mas nós fazemos parte do mesmo reino, as igrejas fiéis. Né? Às vezes dentro da própria igreja, a gente não consegue resolver os problemas, né? E não sabe lidar com os problemas. Então nós precisamos amadurecer, ter esperança, mas saber que tudo depende de Deus. Né? Está nas mãos de Deus. Né? Então, é difícil, não é fácil, mas é possível com a graça de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos anime, né? Que Deus nos dê esperança, que possamos olhar para Cristo, para a cruz de Cristo, para a reconciliação. Se Deus me reconciliou com Ele mesmo, eu, tão pecador como eu sou, tão indigno, por que não é possível, né? Deus reconciliar aquela outra pessoa ou restaurar relacionamentos? É possível. E é bíblico, né? E é cristão. Então nós precisamos crer, né? E amadurecer, e orar, e pedir graça a Deus, e experimentar o que pregamos. Experimentar um cristianismo prático, que afete os relacionamentos. Que afete os nossos relacionamentos. Então, que Deus nos ajude, né? Então, que Deus nos dê graça. Que possamos ser crentes menos fracos, né? Possamos envergonhar menos o Evangelho. E para isso nós precisamos nos voltar para Deus, para Cristo e buscarmos mais de Deus, né, para os nossos relacionamentos. Ok, irmãos, vamos abrir para alguma participação, alguma dúvida, dívidas aí, perguntas. Tudo claro aí? Alguma participação dos irmãos? Se não, vamos orar. Vamos orar, né? Pedir graça a Deus para que o Senhor nos ajude. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui, pecadores, tão falhos, ó Pai, na Tua presença, Igreja do Senhor, salvos pela Tua graça, não por obras, não porque somos justos ou bons por natureza, mas, ó Pai, o Senhor também nos chama à obediência, a amar o Senhor de todo o coração, força, alma e entendimento, amar o próximo, a produzir frutos para o Teu reino, frutos de justiça, mas nós não conseguimos, ó Pai, porque somos pecadores ainda, nossa fé é fraca. Tem misericórdia, ó Pai, vem com Teu Espírito sobre nós, quebranta o nosso coração, humilha, traz humildade, ó Pai, a nós, e nos ajuda a sermos crentes sadios, maduros, fortalece a Tua igreja, ó Pai. Assim nos dá a olhar para Cristo e crer e confiar no Senhor, Pai. Perdoa as nossas faltas, nos dá a noite de paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou passar a palavra às irmãs da SAF, não sei se vai ser aqui ou lá no salão anexo, já, ou se querem alguma palavra aqui.
né? Então, a gente ainda está se adaptando, né, ao formato aqui do Cristo no Lar. Vai ser lá? Pronto, então nós vamos encerrar aqui a transmissão, né? Vou pedir para nosso irmão Diácono Emerson encerrar a nossa transmissão. Quem participou aí online, fique à vontade, né, para estar conosco quando for possível. Nós vamos ter uma confraternização aqui no salão anexo, né? Então, vamos encerrar. Deus abençoe e vamos continuar aqui no salão social. Amém.